Olá a todos! Hoje, vamos embarcar em uma jornada que explora os recantos mais sombrios da mente humana. Esta noite, vamos mergulhar em uma história real de arrepiar. Uma história que não é apenas assustadora, mas também profundamente perturbadora. Uma história que nos leva aos limites da realidade e nos faz questionar o desconhecido. Imagine-se sozinho, no meio da noite, cercado por um silêncio inquietante. Preparem-se, pois o que vocês ouvirão a seguir ficará gravado em suas mentes. Cada detalhe, cada sensação, será como se vocês estivessem vivendo essa experiência. Nosso protagonista, um homem comum chamado Pedro, se encontrava atormentado por uma insônia terrível. No início, ele pensou que era apenas uma fase passageira. As horas se arrastavam, cada minuto uma eternidade em seu relógio. Ele observava o ponteiro dos segundos se mover lentamente, como se zombasse de sua incapacidade de dormir. Ele se revirava na cama, buscando em vão o descanso merecido. A cada movimento, a frustração aumentava e a sensação de desespero se intensificava. Pedro começou a questionar sua sanidade. Será que ele estava ficando louco? As noites sem dormir começaram a afetar sua vida diária, tornando cada tarefa um desafio. Ele começou a ver sombras se movendo nas paredes, ouvir sussurros que não estavam lá. A linha entre a realidade e a ilusão começou a se desfazer. Pedro olhava pela janela, esperando que a luz da lua trouxesse algum alívio. Mas a noite parecia interminável e o alvorecer estava longe de chegar. Seus olhos cansados refletiam a batalha interna que ele travava. Cada noite sem dormir era uma nova tortura, um novo teste de resistência. E assim, Pedro continuava sua luta contra a insônia, sem saber quando, ou se, encontraria paz novamente. A noite insone se tornara sua nova realidade. Lá fora, a cidade dormia, envolta em um silêncio quase absoluto. Apenas o som distante de um carro quebrava a quietude da madrugada. O relógio digital no criado mudo marcava 2:03 da manhã. Pedro suspirou, frustrado. A noite parecia não ter fim. Ele se levantou da cama e caminhou até a janela, buscando um pouco de paz na brisa fresca que entrava pela fresta. De repente, um brilho intenso inundou o quarto. Pedro se virou, assustado, e arregalou os olhos, incrédulo. Diante dele, pairando a poucos centímetros do chão, estava uma figura etérea, envolta em uma luz dourada. O medo paralisou Pedro. Ele nunca havia presenciado algo parecido. A figura, com suas vestes esvoaçantes e uma aura sobrenatural, transmitia uma sensação de paz e serenidade inexplicáveis. Pedro piscou várias vezes, tentando assimilar a cena. Ele não conseguia acreditar no que seus olhos estavam vendo. A figura diante dele parecia saída de um sonho, ou talvez de um pesadelo. Seria aquilo real? Um anjo em seu quarto no meio da madrugada? A luz que emanava da figura era quase cegante, mas ao mesmo tempo reconfortante. Pedro sentiu um misto de medo e fascinação. A incredulidade lutava com o medo em seu coração. Ele queria acreditar que aquilo era uma visão divina, mas a lógica insistia que era impossível. O que estava acontecendo? A figura, com um leve sorriso nos lábios, fez um gesto com a mão, convidando Pedro a se aproximar. O sorriso era acolhedor, quase paternal, e Pedro sentiu uma estranha paz invadir seu ser. Uma voz suave, como o sussurro do vento, ecoou pelo quarto. Não tenha medo, Pedro. A voz parecia vir de todos os cantos do quarto, envolvente e tranquilizadora. Pedro sentiu seus músculos relaxarem, como se uma carga pesada tivesse sido retirada de seus ombros. Eu fui enviado para lhe entregar uma mensagem. A figura angelical se aproximou lentamente, estendendo uma mão luminosa. Pedro, ainda hesitante,
estendeu a sua própria mão, sentindo um calor reconfortante ao toque. O que será que o anjo tinha a dizer? Pedro, ainda trêmulo, se aproximou cautelosamente da figura. A cada passo que dava, sentia uma força inexplicável o envolvendo, dissipando o medo e a ansiedade. A voz angelical continuou: "Você foi escolhido, Pedro, para uma missão importante, uma missão que mudará sua vida para sempre." As palavras do anjo ecoavam na mente de Pedro, cada sílaba gravada em sua alma. Desvendando o enigma, a mente de Pedro fervilhava. Uma missão? Que missão seria aquela? Ele, um homem comum, sem grandes feitos ou talentos especiais. O anjo, como se pudesse ler seus pensamentos, continuou: "A sua missão, Pedro, é levar amor e esperança ao mundo. Seja a luz na escuridão, a mão que levanta, a voz que conforta." Um novo amanhecer. O início de um novo dia sempre traz consigo a promessa de novas oportunidades e esperanças renovadas. Lentamente, a figura angelical começou a se dissipar, como se estivesse cumprindo sua missão e retornando ao éter. A luz dourada se apagando como uma vela ao vento, deixando um rastro de serenidade e mistério no ar. Pedro observava tudo, hipnotizado, enquanto a figura desaparecia completamente. Seus olhos refletiam a mistura de espanto e reverência. O relógio marcava 2h22, um horário que, para muitos, poderia parecer comum, mas para Pedro tinha um significado especial. A noite ainda reinava lá fora, com seu manto de estrelas e silêncio profundo. A cidade dormia, alheia ao que acabara de acontecer. Mas para Pedro, um novo dia havia amanhecido. Ele sentia uma nova energia pulsando em suas veias, uma sensação de propósito renovado. Ele carregava em seu coração a mensagem do anjo, uma mensagem de esperança e transformação. Uma mensagem que mudaria sua vida e o impulsionaria em uma jornada extraordinária. Pedro sabia que nada mais seria como antes. Ele estava pronto para abraçar o desconhecido e seguir em frente, guiado pela luz que o anjo havia deixado em seu coração. A transformação. A partir daquele dia, Pedro não foi mais o mesmo. A visita do anjo o transformou profundamente. Ele passou a enxergar o mundo com outros olhos, buscando sempre o bem e a felicidade do próximo. A mensagem angelical se tornou sua bússola, guiando seus passos e inspirando suas ações. Ele se tornou um farol de esperança para todos ao seu redor, espalhando amor e compaixão por onde passava. Epílogo. A busca por respostas. E você, já parou para pensar nos mistérios que nos cercam? Nas mensagens ocultas que o universo tenta nos enviar? Esteja aberto ao novo, ao desconhecido. Nunca sabemos quando o destino nos reserva um encontro extraordinário. A história de Pedro nos mostra que a fé e a esperança podem surgir nos momentos mais inesperados. Basta estarmos dispostos a abrir nossos corações para o extraordinário. Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e deixe seu like.